Podem ir lá, crianças, por um momento de vocês. Como a gente tem dito, lá não é um espaço, um depósito para as crianças ficarem lá fazendo qualquer coisa para que a gente tenha um momento de paz aqui, tá bom? Lá eles vão aprender da palavra, assim como nós aqui também. E eu queria que você já, desde então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos começar hoje uma série de estudos baseados neste Evangelho. É claro que a gente vai usar outros dos 4 Evangelhos, mas o nosso norte vai ser a base, conforme aquilo que Lucas escreveu. E com o propósito, o tema desta noite, o propósito de Lucas, é qual a intenção que Lucas teve de introduzir o seu evangelho. E você pode então deixar a sua Bíblia aberta, ou o seu smartphone aberto lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 25. Então, com o tema central, o propósito do fato de Deus ter usado esse homem chamado Lucas para escrever este evangelho. E como parte introdutória e proposital deste evangelho, eu queria que você entendesse um pouquinho a nossa contextualização de realidade de mundo hoje, dentro daquilo que nós podemos entender a nossa conexão com o evangelho de Jesus. A instabilidade política do nosso país deve levar os crentes a se voltarem desesperadamente para as Sagradas Escrituras. Porque a gente vive um momento extremamente crítico, em que os crentes estão, em grande parte deles, confusos. De que lado que Jesus está? E mais preocupados estamos com o lado que a gente tem que estar, politicamente falando, a despeito da redenção das nossas vidas. Se determinado partido continuar no governo, nós estamos perdidos. Nós precisamos então, como igreja, resgatar a verdadeira política no nosso país, senão tudo está acabado. Em que então, espiritualmente estamos confundindo a redenção por meio da política e não por meio do reinado e do ministério poderoso do nosso Senhor Jesus. Assim como na época do próprio Senhor Jesus, os discípulos correram risco de confundir os planos de Deus num contexto extremamente parecido com o nosso. Eles estavam esperando o Messias como um rei político que iria libertar Israel da opressão de um império romano maligno. E é necessário, em dias turbulentos como os nossos, voltarmos a nossa atenção para o evangelho puro e simples do Rei Jesus, que reina e governa sobre as nações. Do Rei que governa sobre os políticos. Do Rei que governa sobre a instabilidade política, econômica, social do nosso país e do mundo a qual a gente vive. Agora, você já parou para pensar, por que 4 evangelhos? A gente vai focar no evangelho de Lucas. Você já estudou e leu os 4 evangelhos? Qual que é a diferença entre o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, de Mateus e de João? Tem um slide aqui, um quadro, que talvez nem todo mundo vai conseguir enxergar, principalmente o pessoal de longe, e a gente vai disponibilizar esse material para você estudar em casa. Mas você tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você tem os seus destinatários. Mateus escreveu para os judeus, porque ele queria focar Jesus como rei dos reis, sendo o foco o cumprimento das profecias. Marcos, ele escreveu para os romanos, porque a ênfase dele era mostrar Jesus como servo sofredor, como um líder humilde, como fora Jesus. E para nós, o foco de hoje, Lucas, você tem ele como destinatário os gentios, aqueles que não eram judeus, tendo como ênfase Jesus como o filho homem perfeito, que dá a nós o foco do padrão de vida segundo Cristo, no mundo caído como a gente vive. E esses 3 primeiros evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinópticos, ou seja, os evangelhos parecidos, sinônimos. Eles são parecidos uns com os outros, Mateus, Marcos e João, Mateus, Marcos e Lucas. Eles têm genealogia, cronologicamente eles caminham na mesma direção. João deu um testemunho mais, um aglomerado de informações a respeito de Jesus. E o foco especificamente de Lucas, então, é mostrar Jesus como Filho de Deus, mas como homem perfeito, dentro do padrão pré-estabelecido para mim e para você, dentro do reino de Deus. O autor desse evangelho é o evangelista Lucas, conhecido também como o médico amado, citado em Colossenses capítulo 4, no versículo 14.
o médico pessoal do próprio apóstolo Paulo, muito provavelmente de muitos dos apóstolos. Ele era um grande homem de Deus, ele não era apóstolo, ele tinha a sua formação, ele era um médico que usou o seu serviço, o seu dom, a sua vocação para servir a equipe ministerial de Jesus, os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, a quem ele chama de o médico amado, dando um suporte a toda aquela equipe enquanto eles estavam dando a vida pela causa de Cristo, pelo ministério de Cristo. E esse homem, ele foi crucial no ministério de Jesus e a partir do ministério dos apóstolos. Olha, veja bem, a mensagem de hoje tem como propósito, como objetivo, mostrar que o Evangelho de Jesus, como revelação de Deus, nos foi dado com o propósito de preparar o caminho de Jesus ao nosso coração, visando redimir o nosso coração incrédulo. Assim como Lucas, ele teve que vencer as suas dificuldades, e ele dispôs o seu dom, o seu talento como médico, para servir ao Senhor, apoiando a equipe de Jesus, os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo. E este evangelho, então, ele é esta revelação, e Lucas, ele imprime isto aqui no seu evangelho. Um evangelho de revelação que prepara o caminho de Jesus ao nosso coração incrédulo. Incredulidade nada mais é do que a nossa dificuldade de abraçar com uma fé verdadeira, não fé na fé, mas fé num objeto precioso e honroso como é o próprio Filho de Deus. Uma fé genuína nas promessas de Deus, que nos levam a entender e perceber os processos de Deus. É diferente. Uma coisa é eu e você entender no propósito dos evangelhos, nos convencer de que Deus é um Deus de promessas, de que Ele é digno de que nós confiemos nele quando Ele fala. Ele cumpre o que Ele garante. A questão é se nós participamos e percebemos Deus no processo. Quero um pequeno exemplo que a gente vai citar mais para frente na série de estudos aqui em Lucas. Por exemplo, quando Pedro, ele ouviu a promessa de Jesus quando Jesus estava andando sobre as águas. E Jesus disse, pode vir, pode andar por sobre as águas. Ele creu na palavra, na promessa de Jesus. Mas quando ele deixou de ver Jesus no processo, ele se distraiu com os ventos e as ondas do mar, ele naufragou. E nós veremos nos evangelhos, e nós temos visto isto, que caminhar com Jesus é receber a revelação de Deus, que prepara o nosso coração incrédulo para compreender as verdades mais profundas sobre Deus e sobre nós mesmos. Então, portanto, eu quero te convidar nesta noite a ver comigo 3 marcas introdutórias importantes no Evangelho de Lucas e te preparar para que você, inclusive, comece a ler, se você não leu o Evangelho de Lucas, ou qualquer um dos evangelhos. Leia 1, 2, 3, 4 vezes. E você vai perceber que a cada domingo, pérolas preciosas da revelação de Deus, que vai preparar o teu caminho, o caminho do Senhor, uns com os outros, caminhando com Ele nessa jornada, para que nós também possamos vencer as nossas incredulidades, as nossas crises, e parar de confiar na política, nos nossos próprios recursos, nessa vida passageira, nas nossas próprias forças, no nosso próprio entendimento, no nosso raciocínio, e nos despir do velho homem, e viver mais espiritualmente, confiando mais em Deus. Os evangelhos mostram isto. O evangelho que é loucura para os incrédulos, mas é sabedoria de Deus para aqueles que creem. E as 3 marcas introdutórias são o evangelho da revelação, que mostra um caminho, que produz restauração da nossa incredulidade. Então, em primeiro lugar, veja comigo, o Evangelho como revelação da parte de Deus, os versos de 1 a 4. Leia comigo os versos de 1 a 4, uma leitura introdutória do Evangelho de Lucas. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. E aqui nós já temos uma informação importante do Evangelho de Lucas que a gente não vê em outro lugar dos Evangelhos. Ele faz questão de dar uma explicação introdutória aqui, dizendo, muitos já se dedicaram a elaborar
um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Note comigo algumas observações importantes desses primeiros 4 versículos. Quando Lucas vai dizer, muitos já se dedicaram. Além de Mateus, Marcos e João, já era um hábito muito comum na época a cultura de registrar histórias. Era uma cultura escrita. Lembre-se, naquela época não tinha internet, não tinha celular com câmeras, todo mundo com câmera na mão, registrando as suas próprias vidas e as suas histórias no dia a dia, no Instagram, no Facebook. Lá havia uma necessidade crucial de se manter a história viva, registrando. Então muitos estavam dedicados a registrar tudo o que estava acontecendo, que eles mesmos estavam vivenciando ao lado de Jesus. Como diz também aí no versículo 1, a elaborar um relato ou uma narração, uma narrativa. Havia uma preocupação de investigar, de entrevistar e questionar pessoas que fizeram parte daquela história. Quando Lucas está dizendo que muitos se dedicaram a elaborar um relato preciso, é porque Lucas sentou provavelmente com todos os apóstolos. Repassou dia após dia, do início ao fim, como nós vemos aqui na sua introdução ao Evangelho, uma preocupação de saber exatamente para elaborar uma narração verdadeira. Como nós vemos no versículo 3, ele vai dizer no versículo 3, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Isso aqui é muito importante para os crentes. Nós estamos diante de um evangelho, de alguém que Deus usou para escrever palavras que não foram inventadas no coração e na mente de homens. Ele investigou e ele cuidou para que tudo que estivesse registrado aqui fosse um relato verdadeiro, honesto. Como a gente continua vendo no versículo 1, este relato de muitas coisas que foram descritas, que se cumpriram entre nós. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Não é informação, notícia de coisa que aconteceu, que o primo do tio do vô falou para mim. Não, das coisas que aconteceram entre nós. E quando ele diz aqui acontecimentos, esse termo acontecimento refere-se às promessas reveladas de Deus, cumpridas em Jesus. Não é um mero registro histórico, é a revelação de Deus se manifestando entre eles. E eles estavam registrando estas narrativas, esses acontecimentos que eles viram. Muitos deles foram curados pelo próprio Senhor Jesus. Muitos outros viram a cura de leprosos, de coxos, de pessoas que não andavam e começaram a andar. Essas pessoas, elas viram, elas testificaram, e assim como foi dito pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta, nos versos 19 e 21, você não precisa ir lá agora, você pode estudar em casa depois. Inclusive, para quem nos acompanha recentemente, esta mensagem ela fica gravada nas nossas redes sociais. A mensagem como esboço, ela pode ser disponibilizada nas nossas redes sociais também, para que você aprofunde o seu estudo bíblico em casa. Pedro vai dizer assim, temos ainda mais firme a palavra lá, a revelação dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vossos corações incrédulos. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então nós estamos diante de um texto bíblico sagrado, revelado por Deus. Assim como nós vemos no versículo 2, conforme nos foram transmitidos por aqueles que foram testemunhas oculares daqueles acontecimentos, especialmente os 12 apóstolos, mas também por pessoas que foram curadas e restauradas por Jesus.
Como, por exemplo, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Não tinha nenhum dos 12 apóstolos lá. Então, muito provavelmente, lembra quando eles investigaram, eles pesquisaram, eles foram atrás? Provavelmente Lucas, e assim como os outros apóstolos, conversaram pessoalmente com a mulher samaritana. Viram o brilho no olho dela, a emoção, como ela falava, despertada, porque ela estava diante do Messias. Assim como você vê no versículo 3, que este relato ordenado, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever a vós um relato ordenado. Quando ele expressa essa ordem do relato desses acontecimentos, ora, veja bem, não significa uma ordem perfeitamente cronológica, mas sistemática. Ou seja, especialmente Lucas, ele não se importou muito com a ordem cronológica da coisa. Aconteceu isso primeiro e depois, logo na sequência, aconteceu aquilo, ok? Ele pensou e ele tensionou mais uma ordem sistemática de temas. Quer um exemplo? Em Lucas 4, aqui em Lucas 4, a gente vai ver mais para frente. Nós vemos Jesus sendo rejeitado em Nazaré, fazendo milagres naquele contexto e curando a sogra de Pedro. E somente no capítulo 5 que ele vai chamar os discípulos. Para um bom estudioso e leitor dos evangelhos, vai dizer, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Não, não tem nada errado. Ele produziu um relato ordenado, sistematicamente falando a respeito do tema. Ou seja, o relato está em ordem, mas não em ordem cronológica. Pois a intenção de Lucas é, na sua introdução, especialmente, no seu evangelho, narrar a rejeição de Jesus desde o início do seu ministério. Ele deu essa ênfase à incredulidade daquele povo, especialmente em Nazaré. E é dali que vai ser dito, nenhum profeta é bem-vindo na sua própria casa. Ali ele já obteve a grande rejeição do seu ministério. Não foi lá na crucificação, no final do seu ministério. Desde o início, ele foi encarado como hostil à religião judaica, aos padrões humanos e à perspectiva de um reino não celestial, mas terreno. E ele vai endereçar este evangelho ao tal do excelentíssimo Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. O nome Teófilo. E há uma possibilidade desse amigo de Deus, desse homem chamado Teófilo, ter recebido esse evangelho e esta saudação dirigida a ele, assim como a pessoas de alta posição financeiramente da época, em que provavelmente ele era uma pessoa capaz de financiar uma obra tão bela como o Evangelho de Lucas. Lembre-se, a gente está falando de mais de 2000 anos atrás. Para se produzir pergaminhos e a reprodução, a cópia deles para as igrejas, era um custo altíssimo. E esse excelentíssimo Teófilo, um homem de Deus que ele levantou, de alta posição, com condição financeira, usando os seus recursos para o reino de Deus, mais uma vez aqui. Lembrando então que as igrejas plantadas, registradas em Atos, já estavam estabelecidas. E essas igrejas precisavam de um relato ordenado, um evangelho tão precioso como o evangelho de Lucas. Ele vai dizer que no meu livro anterior, ele vai citar Atos, porque Lucas também escreveu Atos, e você pode ver isso lá em Atos capítulo 1, versos de 1 a 2, que no seu livro anterior, citando Lucas, e aqui em Atos ele vai dizer para o próprio Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, em que Deus usou esse homem chamado Teófilo, não só para financiar o Evangelho de Lucas, mas Atos também, que é para nós livros preciosíssimos para manter a nossa fé, a nossa doutrina, a doutrina do Evangelho. E também você nota comigo, veja, preste atenção a partir do versículo 4. Há um propósito nesse relato, nesse Evangelho, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Para que você tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. E a todos aqueles ouvintes e leitores deste Evangelho, nós entendemos que toda a Escritura é então inspirada por Deus, nos foi dada para preparar os santos para toda boa obra. Então, em primeiro lugar, Lucas deixa muito claro que esta é uma revelação de Deus,
de todos aqueles acontecimentos. E ele foi preciso em descrever de maneira tão profunda, preciosa, dando testemunho ocular das pessoas que tiveram aquela experiência com o nosso Salvador. E isso nos leva para a segunda marca introdutória de Lucas. Em segundo lugar, este evangelho, que é o evangelho da revelação, é também um evangelho que prepara o caminho. Diferente de Mateus, que escreveu para os judeus, começando o seu evangelho com genealogias, que remete e reforça Jesus aos seus patriarcas mais antigos, Lucas ele não escolhe começar com genealogias. Ele inicia o seu evangelho, assim como Marcos, com o prenúncio do nascimento de João Batista e o seu propósito. E isso é muito interessante no evangelho de Lucas. Pois assim como o anjo de Deus falou a uma mensagem a Abraão e Sara, a José e Maria, assim ele se revelou também por meio de um anjo a Zacarias e a Isabel, os pais de João Batista. Assim como o anjo falou com Abraão naquela época, já velho de idade, no caso Zacarias e Isabel também, algo muito peculiar. Já de muita idade, incapazes humanamente falando de terem filhos. E você pode acompanhar comigo a partir do versículo 5 de Lucas, capítulo 1, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, compreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos já eram de idade muito avançada. E o texto vai dizer que o anjo aparece a Zacarias em especial. E ele vai dizer, olha, a sua esposa vai ter um filho. E ele vai preparar o caminho do Senhor. Ele vai se chamar João Batista. Como diz no versículo 14, ele será motivo de prazer e alegria, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento. Pois ele será grande diante dos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem outra bebida alcoólica, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o vosso Deus. E irá diante do Senhor, no espírito do poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos seus filhos, e os desobedientes e incrédulos à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E de modo especial, dentro dessa história, que inclusive Lucas ele investe bastante no prenúncio do João Batista como profeta que prepara o caminho do Senhor, tanto que ele usa vários capítulos, e no capítulo 3 de Lucas, versos 4 a 6, nós temos lá a seguinte descrição como profecia do livro de Isaías, como está escrito no livro do profeta Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, João Batista, a voz que clamava no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplainados, e toda a humanidade verá a salvação do nosso Deus. Então Lucas, ele faz questão de enfatizar o profeta que nasceu de Zacarias, que foi prometido a ele como pai, e a sua esposa Isabel, homens tementes a Deus, que aquele que iria preparar o caminho do Senhor, iria nascer do ventre daquela grande família. E esta foi a promessa que foi dada a Zacarias. É este o prenúncio. É esse o grande ministério, preparar o caminho do Senhor. Nós vivemos, na nossa experiência de vida, eu e você, aonde você vive no dia a dia, as crises e tribulações que a gente passa na nossa rotina. Como citado na introdução desta mensagem, a realidade do mundo e do país que a gente vive ultimamente, a gente está vivendo em caminhos tortuosos. E não é diferente desde a queda. O pecado como consequência final é nos desviar do caminho do Senhor. Cada um vivendo a sua própria realidade. Não havendo Deus no mundo, cada um vive conforme o seu próprio coração. Desde o jardim do Éden, Adão e Eva se afastaram de Deus, se afastou um do outro, e todos nós estamos seguindo esse caminho de afastamento, de desvios. E Lucas está enfatizando aqui a promessa de Deus, a revelação de Deus,
O Evangelho que revela o preparar do caminho do Senhor para o nosso coração perdido. Deus envia homens, mulheres, ministérios, dons e talentos para preparar o caminho do Senhor até o nosso coração. Deus alcançou o teu coração? Deus tem alcançado a tua vida? Você foi alcançado pelo Evangelho da graça de Jesus? Você tem sido transformado, restaurado a sua vida, a família, as suas finanças, os teus sonhos e projetos? Se sim, a pergunta é: por que Deus está preparando para você esse caminho? Você está sendo preparado para quê? Deus preparou o caminho para encontrar você e você a Ele para quê? Você está envelhecendo ou amadurecendo? O tempo está passando ou você está remindo o tempo e aproveitando o fato de que Deus está preparando um caminho tortuoso, outrora desviado, sem rumo, sem propósito, e agora Ele encontrou você, Ele mudou o significado da tua vida, Ele te deu um norte. Você estava nas trevas e agora você está na luz, porque a luz de Cristo brilhou no seu coração, porque esse caminho foi preparado por você. Desde João Batista, voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor. E isso nos leva para a terceira característica introdutória do Evangelho de João. O mesmo Evangelho que é revelação e preparo do caminho do Senhor até o nosso coração, para que nós possamos vencer toda forma de incredulidade que reina na nossa humanidade. E aqui nós temos a reação negativa de Zacarias. A revelação de Deus e a consequência ao ficar cego é enfatizado de modo muito especial pelo evangelista Lucas. Veja aqui comigo em Lucas capítulo 1, versos 18 a 22. Eu acredito que vai estar no slide. Isso, está aqui também. Leia comigo a partir do versículo 18. Zacarias respondeu ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, a minha esposa é velha de idade também. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe falar e transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não cego, eu usei a expressão de cegueira, mas na verdade ele ficou mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não, olha só a ênfase, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão em tempo oportuno. E nenhum outro evangelho deu essa ênfase que Lucas deu aqui, porque essa é a intenção e o propósito do evangelho de Lucas: escancarar o coração incrédulo, inclusive de um homem sábio, íntegro, um sacerdote de idade, experimentado na fé, que não acreditou, que a incredulidade o venceu. E ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. Inclusive o texto continua dizendo, veja, não vai estar aqui no texto, mas se você me acompanhar aí na sua Bíblia, no versículo 21, enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar com ninguém. Percebendo então que ele tivera uma visão no santuário, e ele fazia sinais, mas ninguém conseguia entendê-lo. Ele sofreu essa consequência. E nós sofremos as consequências da nossa incredulidade. Nós ficamos mudos, cegos para a realidade de Deus. Nós não compreendemos, com base na incredulidade, os planos e os propósitos de Deus. Assim como disse o pastor Helder Cardim, inclusive na segunda-feira passada, no congresso que está acontecendo na Primeira Igreja Batista aqui em Bebedouro, ele citou que o maior inimigo da fé não é a incredulidade em si, mas a dúvida na veracidade da promessa e do autor da promessa. É diferente. Crente, de modo geral, acredita nas promessas, ok? Estou falando uma linguagem normal para crente, para cristão. Nós acreditamos em Deus, amém? Cremos em Jesus, nas suas palavras, cremos. Cremos que Ele é Deus, que Ele criou todas as coisas, que Ele cura, faz milagres,
que Ele disse que vai vencer no último dia, que Ele é o Senhor da história. Nós cremos, a nossa doutrina confessional crê nas promessas de Deus, mas nós duvidamos da veracidade dessas promessas e de quem a fez. Lembrando que incredulidade é a nossa incapacidade não somente de crer nas promessas, mas de perder a percepção de Deus nos processos. Nós cremos duvidando. E é isso que o Evangelho de Lucas vem nos trazer, desde que Lucas nos trouxe uma revelação tão preciosa, um elaborado de relatos tão bem orquestrados, para nos produzir certeza das coisas ensinadas por Jesus. Toda a revelação de Deus, que tem preparado o caminho de Deus até o meu coração, para fazer vencer essa incredulidade inconstante, quer dizer, constante, da inconstância do meu coração, em que não é difícil para mim e para você crer nas promessas, crer que Deus vai cuidar de você, crer que Ele ama a mim e a você. A nossa maior dificuldade é perseverar no processo quando o fogo está batendo, quando a água está submergindo, quando as crises aumentam, quando os conflitos visitam a nossa casa. Aí a gente naufraga. E o Evangelho vem nos mostrar então que é a resposta de Deus, a revelação de Deus, que prepara o caminho de Deus até o nosso coração incrédulo, para que Ele nos ajude pela graça, dia a dia, a vencer toda a nossa incredulidade, assim como foi na vida de Zacarias. Note comigo, por exemplo, a falta de fé, que são ecos do pecado original, desde o Éden. Na queda, Adão e Eva, nós vemos o questionamento cético da serpente, quando ela vai dizer, foi isso mesmo que Deus disse? Vai ser mesmo assim o processo? Vocês vão morrer mesmo? Quando Sara, em sua velhice, riu das promessas de Deus, como foi dito lá em Gênesis capítulo 18, por isso riu consigo mesmo quando pensou, depois de já estar velha, o meu Senhor já idoso e eu também, ainda terei este prazer. Tanto quanto Moisés, quando ele perdeu a paciência com Deus, e muitos interpretam erroneamente que Moisés não entrou na terra prometida por causa da ira, porque ele bateu com força na pedra. Mas muito pelo contrário, em Deuteronômio 32, 51 foi dito que assim será porque vocês, Moisés e Arão, vocês dois, não entrarão na terra porque vocês foram infiéis, incrédulos é a tradução, para comigo na presença dos israelitas. Falta de fé, falta de confiança. E nós estamos falando de Sara, esposa de Abraão, nós estamos falando de Moisés, quanto mais a mim e a você. Tanto quanto nos evangelhos, e vamos nos debruçar no evangelho de Lucas, nós vemos o ápice, o clímax da incredulidade humana, em que diante do Filho do Deus perfeito, Jesus Cristo, vemos aquelas testemunhas oculares que estiveram com Ele, que comeram com Ele, que viram todos aqueles milagres, que foram curados, restaurados, negando o seu propósito, rejeitando o seu caráter, duvidando dos planos de Deus. E isso fica muito claro na crucificação, quando todos abandonaram a Jesus. Por quê? Por que a razão de tamanha incredulidade? Por que nós reagimos assim? E o Evangelho, puro e simples, é um espelho para que eu me identifique com eles. Por que nós reagimos assim? Deus tem cuidado da gente, Deus tem sido tão bondoso conosco há tanto tempo, com a minha família, com o meu lar, com os meus filhos. Por que eu ainda duvido? Essa deve ser a nossa reação. Sabe por quê? Assim como eles, nós duvidamos, pois não compreendemos a revelação de Deus. Não estamos entendendo como que Deus está preparando o caminho, não o caminho de um reino terreno, mas de um reino celestial. Eles esperavam um Messias que iria salvá-los da opressão do Império Romano, assim como o povo foi liberto da escravidão do Egito. Eles estavam raciocinando dentro de uma aliança antiga. Agora havia uma nova aliança, uma aliança espiritual. Eles duvidaram, pois isso não aconteceu. Jesus não derrotou o Império Romano. Duvidaram do seu reino celestial.
E toda a mensagem espiritual não os atraiu, porque eles estavam muito apegados às promessas terrenas e não celestiais. Jesus veio, na verdade, para derrotar o reino das trevas. Jesus veio para vencer o pecado, o mundo. Mas insistimos em buscar um reino terreno. E essa, em essência, é a definição de incredulidade. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Não cremos. Quando cremos, não encaramos o processo. Caminhamos com Jesus até a página 2. E fé genuína de um povo que está experimentando a revelação de Deus, que está sendo preparado um caminho para o Senhor, é um povo que permite expor o coração e deixar que a luz da graça de Deus faça cair por terra toda a nossa incredulidade, toda. Inclusive expectativas de que de forma governamental, política, o nosso país seja resolvido com base na perspectiva humana e não celestial. Portanto, eu quero concluir te fazendo a seguinte pergunta: qual a sua maior dificuldade para crer hoje? E especialmente crer que Deus está realmente no controle de todas as coisas. Realmente Ele está no controle de todas as coisas. Não há um governante, diz Romanos capítulo 13, que não fora instituído por Deus. Não há um sequer. E nos debatemos quanto às soluções redentivas do nosso país, pensando no político X ou Y. Estamos mais preocupados em convencer pessoas sobre qual o sistema político mais adequado, socialismo ou capitalismo? Não vou citar nomes. Onde nós estamos depositando a nossa fé? E a pergunta errada, na verdade, não deve ser de que lado que Jesus está, politicamente falando no nosso país. A questão é, de que lado eles estão? Servindo a quem? Ou nós vamos nos preocupar com os perdidos que precisam de uma visão maior. A igreja precisa ir além da perspectiva política, econômica e governamental e aproveitarmos, inclusive, essa confusão para apontar para um reino maior, para uma realidade lúcida, verdadeira. Esse mundo está caído, esse mundo jaz o maligno, a política também, mas há um Senhor acima dos nossos governantes, há um reino celestial prometido a mim e a você. Os caminhos tortuosos desta vida terrena são frustrações que devem nos impulsionar para um caminho reto e seguro que tem sido preparado para mim e para você, para que a gente seja menos incrédulo e seja mais confiante no Deus que governa as nossas vidas, as nossas histórias. Você está percebendo o Senhor preparando o teu caminho para que você vença essas crises e essas incredulidades? Você tem tido essa experiência com o Senhor? Você tem lido Bíblia? Você tem lido os Evangelhos? Você tem orado ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Alfa e o Ômega, a despeito da realidade ao qual nós vivemos? Ele tem te dado respostas a despeito desse reino celestial, vindouro, que é uma graça esperançosa, que nos anima amanhã, na segunda-feira, a prosseguir, além das nossas dores, além das nossas crises, das nossas dívidas, dos nossos conflitos. Dia 1 de agosto, está chegando aí, né? A taxação dos 50%. Oh, misericórdia. Que o Senhor manda dizer isto para você, para a igreja de Cristo. Confia nele. Descansa nele. Nunca vi um justo mendigar o pão, diz o Senhor. Ele é Senhor de ricos e pobres. Descansa nele. Não há sequer qualquer canetada, não há sequer qualquer desvio político, não há qualquer instabilidade econômica, não há nada nesse mundo, não há hostilidades, não há homens maus, não há nada neste mundo que parou a igreja de Cristo. Ela avança de forma graciosa pelo amor de Deus,
E os crentes são aqueles que perseveram nestas promessas que foram reveladas. Eles estão nesse caminho reto, apesar de um mundo tortuoso. Estão descansando no Deus que está vencendo a nossa incredulidade, está nos fazendo dobrar-se diante dEle, confiando nele, não nos recursos desta vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento.